Zipora é uma personagem que desafia as expectativas e molda o curso de uma história grandiosa. Como a primeira esposa de Moisés, a mulher que o acompanhou no deserto e que se tornou a mãe de seus filhos, Zípora está longe de ser uma figura secundária. Embora muitas vezes esquecida, sua presença e ações têm um peso crucial, influenciando a vida do próprio Moisés e o destino de Israel. Mas quem era essa mulher que rompeu barreiras culturais e religiosas para estar ao lado de um dos maiores líderes bíblicos? Ao se casar com Moisés, Zípora entra em um universo diferente de tudo o que conhecia, enfrentando preconceitos, perigos e desafios que poderiam enfraquecer qualquer um. Ela se mostra, no entanto, uma figura de resiliência, de coragem e, acima de tudo, de fé. Em uma época onde as mulheres pouco eram vistas, ela se torna um exemplo vivo de força e devoção. Acompanhar a jornada de Zípora é mergulhar em um enredo onde o sagrado e o humano se encontram, onde o amor e o dever caminham lado a lado. Prepare-se para conhecer a história de uma mulher que, com um simples ato, salvou a vida de Moisés, que enfrentou o preconceito dos próprios israelitas e que, apesar dos desafios, permaneceu firme em seu papel. E ao final desta leitura, convido você a reservar um momento para uma oração especial, uma reflexão sobre o amor, a fé e a resiliência. Deixe-se inspirar por essa trajetória e permita que as lições da vida de Zípora fortaleçam também a sua fé. No deserto escaldante, onde a areia encontra o céu, Zípora cresceu sob a influência de uma cultura rica e ancestral. Filha de Jetro, o sacerdote de Midian, ela aprendeu desde cedo o valor das tradições e do respeito aos antepassados. O deserto para Zípora não era apenas um local árido, era uma terra de oportunidades e desafios que forjava caráter. E em cada canto daquele vasto lugar, as histórias de seu povo ecoavam, lembrando-a de sua linhagem e dos sacrifícios feitos por gerações antes dela. Esse cenário a moldou de uma forma que apenas um deserto poderia, com sua aridez física contrastando com a profundidade espiritual. Para Zípora, o dia a dia no deserto era uma verdadeira aula de resiliência e adaptação. A cada passo, havia lições que apenas quem vive ali entende. O vento constante, o calor e até as noites frias traziam aprendizados sobre resistência e fé. Ela via na areia e no céu o reflexo da espiritualidade de sua cultura, algo que ia além do visível. Como filha de um sacerdote, Zípora sabia que sua posição na comunidade era especial, um papel que exigia dela um respeito profundo pela tradição e uma fé que não vacilava. E é interessante notar como, apesar de todos os desafios, ela sentia orgulho de seu deserto e de sua cultura. Os ensinamentos que Zípora recebia eram passados em forma de rituais e histórias contadas à beira da fogueira. À noite, ao redor das chamas, Jetro compartilhava relatos sobre Abraão, Quetura e o próprio Midian, reforçando o valor de sua linhagem. Para Zípora, essas histórias não eram apenas contos antigos, eram diretrizes de vida, fontes de sabedoria que moldavam seu caráter. Cada história ouvida era uma camada a mais em sua formação, ensinando-lhe que, no deserto, sobreviver era mais que um ato físico. Era um exercício de fé e coragem, transmitido de geração em geração. Com o passar dos anos, Zípora aprendeu que seu deserto era mais que uma terra. Era um teste constante para quem nele habitava. Em um ambiente onde o calor é implacável e a água escassa, ela desenvolveu uma força interior que a guiava em todas as suas ações. Na cultura de Midian, a fé e a resistência eram mais que virtudes, eram habilidades necessárias para sobreviver.
Para Zípora, ser parte daquela cultura significava carregar consigo a história e o sacrifício dos seus antepassados, algo que ela fazia com orgulho e determinação. Para Zípora, a espiritualidade e o deserto estavam profundamente conectados, como se fossem uma coisa só. Ela via nos rituais diários e nas preces do povo uma expressão viva dessa conexão. Cada prece, cada oferenda, era como uma conversa com o divino, uma forma de renovar a fé e garantir que a tradição de seu povo se perpetuasse. Zípora sabia que seu destino estava intrinsecamente ligado ao deserto e a tudo o que ele representava, e assim, sem perceber, ela se preparava para o encontro que mudaria sua vida para sempre, quando o destino, representado por Moisés, cruzaria seu caminho. Em meio ao calor do deserto, o poço era um ponto vital para a comunidade de Midian. Ali não só se buscava água, mas também se encontravam amigos, trocavam-se notícias e se viviam momentos marcantes. Zípora e suas irmãs estavam acostumadas com essa rotina, mas naquela tarde, algo inesperado aconteceu. Elas se depararam com pastores que as afastaram rudemente. Porém, no meio dessa confusão, surge Moisés, um homem que, sem hesitar, tomou uma atitude inesperada, defendendo as jovens e ajudando-as a retirar a água. Para Zípora, essa intervenção foi um verdadeiro ato de proteção. Moisés não era apenas um homem em busca de água ou descanso. Ele estava fugindo de um passado pesado no Egito. Seu encontro com Zípora e suas irmãs foi uma oportunidade para mostrar seu verdadeiro caráter, escondido sob a identidade de um fugitivo. Ao defender as irmãs, ele demonstrava não apenas coragem, mas também um senso de justiça. Moisés parecia reconhecer naquele lugar o significado profundo de sua ação, algo que ressoava no poço, símbolo de união e de novos começos. Para Zípora, esse homem forte e decidido se tornava, ali, uma presença intrigante. O poço, na cultura de Zípora, era um local repleto de simbolismo e encontros predestinados. Não era incomum que grandes histórias de amor e parceria começassem ali. O que muitos poderiam ver como uma mera coincidência, Zípora via como um sinal de que suas vidas estavam entrelaçadas de alguma forma. Esse encontro remete a outras passagens em que o poço marca o início de uma história importante, como a de Rebeca e o servo de Abraão, ou a de Jacó e Raquel. Zípora sentia que algo maior estava em jogo naquele poço. Após o encontro, Zípora e suas irmãs retornaram para casa e contaram a Jetro sobre o estranho que as ajudara. Jetro, com sua sabedoria e discernimento, compreendeu imediatamente que aquele homem tinha uma história única e uma missão ainda maior pela frente. Ele convidou Moisés para ficar, não só como um ato de hospitalidade, mas também com a intuição de que aquele momento era parte de algo grandioso. Para Jetro, o poço havia cumprido seu papel como ponto de convergência e transformação. Para Zípora, Moisés representava um mistério e uma promessa de mudança. Ele não era apenas um homem que apareceu e defendeu sua honra e de suas irmãs. Havia nele uma profundidade que Zípora compreendia instintivamente, talvez como um reflexo da sabedoria que ela absorvera de seu pai e de seu povo. Naquele encontro aparentemente simples, ela via um laço que unia duas vidas de forma inevitável. Sem saber, o poço marcava o início de uma jornada que levaria Zípora a desempenhar um papel fundamental na missão divina que estava por vir. O casamento de Moisés e Zípora não era apenas uma união comum. Era um pacto entre duas culturas, duas histórias, duas missões de vida. Para Zípora, filha de Jetro e mulher de fé, unir-se a Moisés, um hebreu criado no Egito, significava abrir mão de algumas de suas tradições
para abraçar um futuro incerto. Ela sabia que sua união representava mais do que laços amorosos, simbolizava a convergência de duas culturas em uma só família. Esse casamento era também uma aliança estratégica que fortaleceria o propósito de Moisés em sua jornada de libertação para o povo de Israel. Para Moisés, esse casamento significava encontrar uma parceira de verdade, alguém que o compreendia mesmo sem conhecer plenamente o passado e as lutas que ele carregava. Zípora trazia consigo a força do deserto, o conhecimento de uma cultura distinta e um senso de comunidade muito diferente do que ele aprendera no Egito. Moisés sabia que, ao aceitar Zípora, ele também estava abraçando os valores do povo midianita. A cada novo dia juntos, eles descobriam a importância de suas diferenças, que em vez de afastá-los, os fortaleciam. A decisão de Jétro em oferecer Zípora como esposa para Moisés era mais do que uma oferta matrimonial, era um ato de profunda confiança. Em Êxodo 2, 21, 22, Jétro reconhecia a força de Moisés e o via como alguém capaz de fazer uma diferença no mundo. Ele acreditava que, com Zípora ao lado de Moisés, ambos poderiam cumprir propósitos grandiosos. Esse casamento unia não só duas pessoas, mas também duas tribos, dois modos de ver a vida. Era um ato de fé no futuro e nas possibilidades que surgem quando há unidade. No entanto, essa união trazia consigo seus próprios desafios. Zípora, embora respeitasse Moisés e amasse sua missão, também carregava em si o desejo de preservar as tradições de Midian. Ela sabia que seu papel ao lado de Moisés exigiria sacrifícios e compromissos, mas estava disposta a isso. Contudo, para ela, ser esposa de Moisés era um papel que ia além do apoio silencioso. Era um compromisso ativo com uma missão maior. Esse equilíbrio entre apoio e preservação de suas próprias raízes era um dos maiores desafios que ela enfrentava. A fuga de Moisés do Egito não foi apenas uma decisão física, foi o ponto de partida para uma transformação profunda em sua vida. Moisés, criado como um príncipe egípcio, carregava a responsabilidade e o peso de ser parte de uma sociedade que oprimia seu próprio povo. Ao cometer o ato impulsivo de matar um egípcio em defesa de um hebreu, ele se viu forçado a fugir, abandonando todos os privilégios e a vida que conhecia. Esse momento marcou o início de uma jornada de autoconhecimento, onde ele trocaria o luxo do palácio pela simplicidade e austeridade do deserto de Midian. Ao chegar em Midian, Moisés encontrou mais do que um refúgio. Encontrou uma nova identidade. Entre os midianitas, ele não era mais o príncipe educado nas cortes egípcias, mas um homem em busca de propósito e paz. A vida no deserto, sob a orientação e hospitalidade de Jétro, ofereceu a Moisés a chance de descobrir seu verdadeiro caráter. Com cada amanhecer sobre as areias de Midian, Moisés começava a compreender que sua missão era maior do que imaginava. E o deserto se tornava seu templo de aprendizado e humildade. Viver entre os midianitas ensinou a Moisés lições valiosas sobre a força e a simplicidade. Na cultura de Midian, a vida era marcada por uma fé profunda e uma compreensão intuitiva do deserto e seus desafios. Moisés absorveu esses ensinamentos que moldaram sua visão do que realmente importava. Ele aprendeu que liderar significava sacrificar-se e que o verdadeiro poder estava na conexão espiritual, não nas riquezas e nos títulos. Ao lado de Zípora e sob a tutela de Jétro, Moisés aprendeu a valorizar a cultura, o respeito às tradições e o poder do silêncio. Para Zípora, o deserto era familiar, mas para Moisés era um território desconhecido que o desafiava a cada instante. A cada jornada,
ele sentia-se mais próximo de Deus, e a aridez daquele lugar parecia moldar sua alma para a tarefa divina que o aguardava. Moisés percebeu que o deserto não era um castigo, mas um lugar de transformação, onde ele poderia se reconectar com sua verdadeira natureza. Entre o calor do sol e o silêncio das noites estreladas, ele descobriu o valor da paciência, da resiliência e da espiritualidade profunda. Essa nova vida em Midian trouxe a Moisés a clareza que ele tanto buscava. Como estrangeiro, ele se viu acolhido por uma cultura que lhe ensinou a essência de uma liderança baseada na empatia e no serviço aos outros. Ele já não era o jovem impulsivo que havia fugido do Egito. Agora, carregava consigo a sabedoria do deserto e o exemplo de uma comunidade que sobrevivia com pouco, mas vivia em harmonia. Moisés, ali, começava a perceber que a missão que o aguardava exigiria cada ensinamento que ele absorvera no deserto de Midian, e estava se tornando, pouco a pouco, o líder que Israel necessitava. O casamento de Moisés e Zípora vai muito além de uma simples união entre duas pessoas. Ele representa um pacto espiritual e uma aliança de apoio. Para Moisés, esse casamento é uma fonte de força em meio à sua jornada incerta, e para Zípora, um convite para participar de uma missão de libertação. Ambos reconhecem que essa união tem um propósito maior, uma espécie de aliança que transcende o amor romântico. Esse casamento se torna um pacto onde o apoio mútuo e a resiliência serão essenciais, pois a caminhada que os espera será repleta de desafios. A união com Zípora trouxe a Moisés a estabilidade que ele tanto necessitava em um momento de redefinição pessoal. Zípora, com sua firmeza e ligação profunda com o deserto e sua cultura, trazia a Moisés um apoio que ele nunca havia experimentado no Egito. Ele sabia que, ao lado dela, poderia enfrentar seus medos e incertezas com uma força renovada. Em Zípora, Moisés encontrou uma parceira de alma, alguém que não apenas o amava, mas que compreendia e respeitava sua missão. Essa união, portanto, se tornava uma fortaleza para os dois, uma base firme para os desafios futuros. Além de ser uma união pessoal, o casamento de Moisés e Zípora era também uma aliança entre suas culturas e famílias. Jetro, pai de Zípora, compreendia a importância desse casamento e via nele a oportunidade de fortalecer as relações entre os midianitas e os hebreus. Ao oferecer sua filha em casamento, Jetro selava um pacto espiritual e cultural que uniria suas tradições e seu povo à missão divina de Moisés. Esse ato simbolizava a unidade que vai além das barreiras culturais e religiosas, promovendo uma compreensão mútua e a inclusão de valores compartilhados. Esse casamento era, portanto, uma expressão de fé que ia além das palavras. Zípora, com sua intuição e coragem, estava ao lado de Moisés para cada desafio, cada sacrifício, representando uma unidade espiritual e emocional que lhes daria forças para enfrentar as tribulações que viriam. Moisés sabia que, ao lado dela, nada seria impossível, pois juntos formavam uma unidade tão forte quanto o próprio pacto que Moisés carregava em seu coração para com Deus. Essa união os preparava para um futuro onde sua fé e seu amor seriam o alicerce de tudo. No caminho de volta ao Egito, Moisés enfrentou uma situação inesperada e potencialmente fatal. Em Êxodo 4, 24, 26, Deus encontrou-se com Moisés e, em um ato que permanece um mistério para muitos, ameaçou sua vida. Zípora, percebendo a urgência e gravidade da situação, agiu prontamente, realizando a circuncisão de seu filho. Esse ato corajoso e improvisado não só salvou Moisés,
mas também reforçou o pacto entre Deus e o povo hebreu. Zípora, sem hesitar, tomou uma decisão que exigiu coragem e um entendimento profundo das tradições sagradas, garantindo a continuidade da missão de seu marido. Para Zípora, a circuncisão era mais do que um simples rito, era um sinal do compromisso com Deus. Nesse momento tenso, ela não só demonstrou sua lealdade à missão de Moisés, mas também uma profunda conexão com a fé e as tradições de Israel. Seu gesto foi um ato de proteção e de obediência ao pacto que Deus fizera com Abraão, e Zípora provou ser mais do que uma observadora da missão de Moisés. Ela era uma participante ativa e comprometida. Esse ato reforçava seu papel essencial na vida de Moisés, mostrando que, em momentos de crise, ela era capaz de tomar decisões decisivas. A coragem de Zípora nesse episódio é impressionante, pois ela não hesitou em agir, mesmo diante de algo desconhecido e assustador. Ao realizar a circuncisão, Zípora demonstrou que compreendia a seriedade do pacto entre Deus e o povo de Israel, mesmo não sendo uma israelita de nascimento. Ela sabia que esse sinal de obediência e aliança era crucial para a vida de Moisés e para o sucesso de sua missão. Esse ato, aparentemente simples, trouxe paz e segurança a Moisés, permitindo-lhe seguir em frente com sua jornada de libertação. Esse momento dramático também reforçou a união espiritual entre Moisés e Zípora. Ela se mostrou uma parceira disposta a fazer o que fosse necessário para garantir o bem-estar de seu marido e o cumprimento da missão. Ao realizar a circuncisão, Zípora não só reafirmou o pacto com Deus, mas também demonstrou que compreendia o propósito e o peso da missão de Moisés. Sua ação destacou o quanto ela estava envolvida na jornada de seu marido, não apenas como esposa, mas como uma aliada de fé e coragem. O episódio da circuncisão é uma prova do papel vital de Zípora na vida de Moisés e no destino de Israel. Ela era, sem dúvida, uma mulher de fé e ação, cuja intuição e determinação foram fundamentais para o sucesso da missão de Moisés. Através desse ato de coragem, Zípora mostrou que seu amor por Moisés ia além do simples compromisso conjugal. Ela estava disposta a enfrentar o desconhecido e a fazer sacrifícios em nome de algo maior. E assim, ao lado de Moisés, ela continuava a fortalecer o pacto com Deus, abrindo caminho para a libertação que estava por vir. O casamento de Moisés com Zípora trouxe tensões culturais que emergiram com força no relacionamento entre Zípora e os israelitas, especialmente com Míriam e Arão. Em Números 12, 10, vemos como Míriam e Arão criticam Moisés, em parte por sua escolha de se casar com uma mulher cuxita, interpretada por muitos estudiosos como uma referência a Zípora. Essa crítica ia além do mero casamento. Era uma expressão de preconceito e resistência cultural. Zípora, sendo uma mulher de Midian, representava uma cultura e uma linhagem diferentes, o que provocava uma reação desconfortável nos líderes israelitas, inclusive em Míriam, irmã de Moisés. Para Míriam e Arão, a presença de Zípora parecia ameaçar a identidade cultural que Israel tentava preservar em meio à sua própria jornada. Haviam medo de que a influência midianita pudesse enfraquecer a cultura hebraica e sua fidelidade aos preceitos de Deus. Esse conflito, entretanto, também demonstrava as dificuldades que o povo de Israel enfrentava ao tentar aceitar a diversidade. Moisés, como líder, estava comprometido com a inclusão e a unidade, mas nem todos compartilhavam essa visão. Para Míriam e Arão, Zípora era uma lembrança de que a missão de Moisés transcendia as fronteiras culturais. Quando Deus intervém e defende Moisés, é uma resposta poderosa contra o preconceito e a desunião. A punição de Míriam com lepra, deixando-a temporariamente excluída da comunidade, é uma lição sobre a importância de aceitar o outro.
A punição de Deus não visava apenas corrigir uma atitude, mas também ensinar que a missão de Israel era mais inclusiva do que restritiva. Essa lição reforçava que Zípora tinha um lugar legítimo na vida de Moisés e na comunidade, destacando que a verdadeira união de Israel envolvia também o respeito pelas diferenças. Para o povo de Israel, esse episódio foi uma oportunidade de refletir sobre o papel da diversidade em sua comunidade. Eles estavam aprendendo que a missão de Deus exigia deles mais do que obediência. Exigia uma disposição para acolher e aceitar. A presença de Zípora, com sua coragem e resiliência, era uma lembrança constante de que cada pessoa, independentemente de sua origem, poderia contribuir para a missão coletiva. Israel, para cumprir sua promessa como nação escolhida, precisaria abraçar a diversidade em todas as suas formas, e essa lição foi essencial para o desenvolvimento de sua identidade como povo de Deus. Essa experiência fortaleceu Moisés, ensinando-lhe que a verdadeira liderança envolve desafiar o preconceito e incentivar a unidade em meio às diferenças. Ele sabia que seu exemplo com Zípora seria um legado para as gerações futuras, um lembrete de que a aceitação da diversidade não enfraquece uma nação, mas a torna mais forte e mais rica. Moisés, Míriam, Arão e o povo de Israel compreenderam que a unidade que Deus desejava para eles exigia uma mentalidade aberta e um coração disposto a acolher. Assim, a missão de Israel continuava, agora com uma compreensão mais profunda do que significava ser uma comunidade unida na fé e na diversidade. Em um dos momentos mais críticos de sua missão, Moisés decidiu enviar Zípora e seus filhos de volta para Midian. Essa decisão não foi fácil. Ele sabia que, ao aproximar-se do Egito, estava se colocando em grande risco e não queria expor sua família às consequências dessa missão. A jornada de confrontar o faraó era cheia de incertezas e perigos, e por mais doloroso que fosse, separar-se de sua família era um sacrifício que Moisés escolheu fazer. Para ele, garantir a segurança de Zípora e dos filhos era uma prioridade, mesmo que isso significasse estar longe daqueles que mais amava. A decisão de Moisés revela muito sobre seu senso de responsabilidade e sua compreensão do que estava em jogo. Ele sabia que a missão que Deus lhe confiara envolvia enfrentar um dos homens mais poderosos da época, o faraó, e isso representava um perigo iminente. Manter sua família em segurança, longe da opressão egípcia e das dificuldades da missão, era uma escolha que exigia dele um desprendimento incomum. Moisés compreendia que, para proteger seu povo, também precisaria proteger aqueles que dependiam dele diretamente. E isso implicava em enviá-los de volta para as terras seguras de Midian. Para Zípora, esse retorno temporário a Midian era mais do que uma mudança geográfica. Era um momento de reflexão e de fortalecimento. Como mãe e esposa de um líder em missão divina, ela sabia que seu papel não era apenas apoiar Moisés, mas também garantir que seus filhos crescessem em segurança. De volta à casa de seu pai, Jetro, Zípora encontrava não apenas proteção, mas também um ambiente onde seus filhos poderiam ser educados nas tradições de seu povo. Ela sabia que precisava ser forte e resiliente para que, quando a hora do reencontro chegasse, sua família estivesse preparada para os desafios futuros. Esse período de separação também reforçou a fé de Moisés e Zípora, pois ambos sabiam que o sucesso da missão de Moisés dependia, em parte, do sacrifício que estavam fazendo agora. A distância física era dolorosa, mas espiritualmente
eles estavam mais unidos do que nunca. Moisés sabia que, em algum momento, seria possível reunir-se com Zípora e seus filhos, e essa esperança era um combustível que fortalecia sua determinação. A saudade que sentia era um lembrete constante de que sua missão era muito maior do que ele próprio, envolvendo sua família e o futuro de todo o povo de Israel. A separação de Moisés e sua família sublinha o sacrifício necessário para cumprir uma missão de grande propósito. Esse distanciamento, embora difícil, era parte do plano maior que Deus traçava para o povo de Israel. Moisés estava aprendendo a lidar com o peso de uma liderança que exigia sacrifícios pessoais profundos. E Zípora, por sua vez, fortalecia-se em Midian, aguardando pacientemente o momento de voltar a se unir ao marido. Esse sacrifício compartilhado foi essencial para moldá-los e prepará-los para os desafios ainda maiores que viriam em sua jornada de libertação. Para Moisés, ver seus filhos e sua esposa era um lembrete das razões mais profundas pelas quais ele lutava pela liberdade e dignidade de Israel. Ele sabia que sua família representava uma parte essencial de seu propósito, e reencontrá-los após o êxodo era um presente divino. Aquele reencontro era um sinal de que Deus havia preservado aquilo que era mais precioso para ele. Essa reunião familiar dava a Moisés forças renovadas, pois ele sabia que, mesmo em meio às dificuldades, sua família estava ao seu lado, em espírito e agora, finalmente, em presença. Zípora, ao ver Moisés, pôde sentir a transformação que a missão de libertação havia trazido ao marido. Ele não era mais o homem que havia partido. Estava mais forte, mais consciente de seu propósito, mas também carregava o peso de tudo o que passara. Esse reencontro foi um momento de reconexão emocional e espiritual. Zípora e Moisés puderam pela primeira vez compartilhar suas experiências desde que haviam se separado, e juntos reforçaram o compromisso com a missão que agora, mais do que nunca, pertencia a ambos. O deserto, apesar de ser um lugar árido, era também um cenário de recomeços. Jetro, como sacerdote e pai, compreendia a profundidade daquele reencontro. Ele sabia que Moisés precisava desse momento com sua família para renovar sua energia e seu foco. Jetro, com sua sabedoria e visão, viu que a presença de Zípora e dos filhos fortaleceria Moisés para os próximos passos da jornada. A reunião da família em meio ao acampamento israelita também servia como um símbolo de unidade para o povo, que via em Moisés um exemplo de dedicação tanto à sua missão quanto à sua família. A família de Moisés era um pilar que o sustentava, e Jetro compreendia que esse apoio era essencial. Esse reencontro marcou o início de um novo capítulo para Moisés e Zípora. Eles sabiam que, unidos, seriam ainda mais fortes diante dos desafios que viriam. Para o povo de Israel, a presença da família de Moisés simbolizava a continuidade, a esperança e a promessa de que, apesar das dificuldades, a vida seguia com amor e união. Esse reencontro reafirmava o valor da família como base de qualquer missão duradoura, pois é no lar, naqueles que nos amam, que encontramos o combustível para seguir adiante. Moisés, agora reunido com Zípora e os filhos, estava pronto para liderar seu povo rumo ao futuro prometido. Quando Moisés reencontrou sua família no deserto, Jetro observou algo importante. Seu genro estava sobrecarregado. Moisés era responsável por liderar o povo e resolver todos os conflitos que surgiam, algo que tomava seu tempo e energia. Como sacerdote e líder de sua própria comunidade, Jetro entendeu que Moisés precisava de uma estrutura melhor para manter o ritmo sem se exaurir. Com a sabedoria de um mentor,
ele o aconselhou a delegar responsabilidades, sugerindo que designasse pessoas de confiança para ajudar nas demandas do povo. Esse conselho de Jétro mostrou a Moisés que a verdadeira liderança também envolve reconhecer os limites e saber dividir tarefas. Jétro, como sacerdote, tinha uma visão única sobre as necessidades de uma comunidade, e seu conselho não foi apenas prático, mas profundamente espiritual. Ele ensinou a Moisés que cuidar do povo também significava cuidar de si mesmo, algo que muitas vezes é esquecido na liderança. Ao sugerir essa divisão de responsabilidades, Jétro plantou a semente de uma liderança mais sustentável, onde Moisés poderia dedicar-se às questões mais graves e ao relacionamento direto com Deus. Esse insight foi essencial para que Moisés pudesse continuar liderando com clareza e força, mesmo em meio aos desafios do deserto. Para Moisés, aceitar o conselho de Jétro foi um momento de humildade e crescimento. Ele percebeu que, mesmo sendo o líder escolhido por Deus, havia ainda muito a aprender sobre como servir ao povo de maneira eficiente e saudável. Jétro, ao contrário de exigir algo, ofereceu seu conselho como um pai amoroso, compreendendo as necessidades de seu genro e do povo. Esse gesto de Jétro demonstrou que liderança é mais do que ter autoridade. É sobre saber ouvir e adaptar-se às necessidades da comunidade. A partir desse momento, Moisés começou a delegar tarefas, aliviando seu fardo e fortalecendo sua equipe. A decisão de Moisés em seguir o conselho de Jétro também trouxe benefícios imediatos para o povo de Israel. Com líderes auxiliares, as pessoas poderiam resolver seus problemas de maneira mais ágil, sem depender exclusivamente de Moisés. Essa descentralização deu ao povo uma estrutura mais estável e preparou líderes emergentes para lidarem com os desafios futuros. A visão de Jétro em criar uma organização mais distribuída e colaborativa ajudou Israel a crescer como nação. Esse momento foi uma lição prática de liderança, onde Moisés aprendeu a confiar em outros e a construir uma comunidade forte e autossuficiente. O papel de Jétro na vida de Moisés foi, portanto, mais do que o de um sogro. Ele foi um mentor que deixou uma marca profunda. Com esse conselho, Jétro mostrou a Moisés que liderança e humildade andam de mãos dadas. Ao implementar essa orientação, Moisés pôde se concentrar no que realmente importava e, assim, preparar o povo para os desafios da jornada adiante. Jétro, com sua sabedoria simples e prática, guiou Moisés em um momento de necessidade, provando que até os grandes líderes precisam de conselhos e de pessoas ao seu lado para lembrar-lhes que ninguém faz tudo sozinho. Na tradição de Israel, a circuncisão era mais que um simples rito. Era um pacto com Deus, um sinal físico de obediência e fidelidade. Esse ato remonta a Abraão, a quem Deus instruiu a realizar a circuncisão como símbolo de uma aliança eterna. Gênesis 17, 10, 14. Para Moisés e Zípora, esse rito tinha um peso ainda maior, pois eles compreendiam a importância espiritual desse compromisso. No contexto de sua missão, a circuncisão representava não apenas um ato de obediência, mas também uma reafirmação de identidade e dedicação à vontade de Deus. Para Israel, cada circuncisão era um elo que os conectava com a promessa divina de proteção e orientação. Zípora, apesar de não ser israelita de nascimento, compreendia a importância da circuncisão no pacto entre Deus e seu povo. Quando realizou o ato em seu próprio filho para salvar Moisés, demonstrou que entendia o significado profundo dessa prática. Foi um momento em que ela mostrou lealdade e compreensão das tradições de Israel, reforçando seu papel não apenas como esposa de Moisés, mas como uma mulher que respeitava e honrava o pacto divino.
A circuncisão, nesse caso, era mais do que um ritual físico. Era uma demonstração da união espiritual entre Zípora, Moisés e Deus. Para Moisés, cada ato de circuncisão representava um renascimento para seu povo, uma reafirmação de quem eles eram e de seu propósito. Ao guiar Israel para fora do Egito, ele compreendia que a circuncisão seria um marco para que as gerações futuras nunca esquecessem sua identidade. Esse rito servia como um lembrete de que, embora fossem uma comunidade em constante mudança, a essência de sua fé e suas promessas com Deus deveriam permanecer inalteradas. A circuncisão, portanto, era um sinal de sua fidelidade, um símbolo de que estavam dispostos a seguir o caminho divino. A importância da circuncisão também ultrapassava o âmbito pessoal, alcançando o sentido comunitário. Para Israel, cada circuncisão era um passo em direção à unidade e à coesão, pois lembrava a cada indivíduo seu papel dentro de uma comunidade maior. Era uma prática que atravessava gerações, fortalecendo o vínculo entre os filhos de Israel e Deus. Moisés sabia que, para o sucesso de sua liderança, o povo precisava reconhecer e valorizar essa prática como uma conexão com sua história e um compromisso com seu futuro. Esse rito unia o povo em uma só fé, em uma só promessa. Esse ato de circuncisão, embora simples, simbolizava a profundidade da relação entre o homem e o divino. Moisés e Zípora estavam cientes de que a obediência aos preceitos de Deus era a base para a libertação e prosperidade de Israel. Assim, cada circuncisão realizada ao longo de sua jornada no deserto era mais um passo na construção da identidade espiritual do povo. Esse rito, que começou com Abraão, continuava a moldar Israel, garantindo que a fé e a unidade de seu povo permanecessem firmes, mesmo diante das adversidades. A circuncisão era um pacto de vida. E Moisés sabia que esse compromisso seria o que sustentaria o povo em sua longa caminhada. O confronto entre Moisés e o faraó no Egito marcou um dos capítulos mais intensos da jornada de Israel. Quando Moisés se apresentou ao faraó, ele não era apenas um líder em nome de Deus. Ele estava ali para libertar um povo que sofria sob a opressão há gerações. A resistência do faraó e o endurecimento de seu coração resultaram em uma série de pragas devastadoras, cada uma mais severa que a anterior. Moisés, como líder, carregava o peso de cada praga, sabendo que sua missão envolvia tanto a justiça divina quanto a libertação de seu povo. Sua fé e resiliência foram testadas a cada nova recusa do faraó. Cada praga enviada ao Egito simbolizava um aspecto do poder e da vontade de Deus. Desde a transformação da água do Nilo em sangue até a última e mais dolorosa praga, a morte dos primogênitos, Moisés testemunhou a demonstração da justiça divina. Essas pragas não eram apenas punições, mas também lições para o povo de Israel sobre a seriedade do compromisso com Deus. Moisés, firme em sua fé, guiava o povo não apenas com palavras, mas com a força de quem estava disposto a enfrentar qualquer adversidade em nome da liberdade e da promessa de uma terra abençoada. A cada praga, Moisés se tornava mais forte e determinado, consolidando sua liderança aos olhos de seu povo. Para Israel, Moisés era um exemplo vivo de resiliência e confiança no poder de Deus. Ele permanecia firme, mesmo quando parecia que a libertação estava distante, mostrando ao povo que a verdadeira liderança exige paciência e coragem. O peso das pragas foi um fardo que ele carregou com dignidade, compreendendo que essa era a única forma de abrir o caminho para que Israel pudesse se libertar. A cada nova praga, ele fortalecia o espírito de sua gente,
lembrando-os de que a libertação era uma promessa que logo se realizaria. As pragas também serviram como um meio de unir o povo de Israel em torno de sua fé. Para enfrentar a opressão e resistir às dificuldades, o povo precisava de um líder que acreditasse na justiça de Deus e que estivesse disposto a ir até o fim. Moisés foi esse líder. Ele não recuou, não vacilou e manteve seu olhar fixo na promessa de Deus, servindo como uma âncora para Israel em meio ao caos e ao medo. Essa resiliência inspirou o povo a confiar não apenas em Moisés, mas na missão que os guiaria à terra prometida. Ao final das pragas, quando o faraó finalmente cedeu e permitiu a saída de Israel, Moisés sabia que aquele era apenas o começo de uma longa jornada. A liderança que ele havia consolidado ao longo das pragas era agora o fundamento sobre o qual ele guiaria o povo pelo deserto. Ele aprendera que ser líder era, antes de tudo, ser um exemplo de fé e de força. As pragas haviam forjado nele um caráter ainda mais resiliente, preparando-o para enfrentar as provas que o deserto e o próprio povo de Israel colocariam diante dele. Moisés estava pronto, e sua liderança agora era mais do que uma missão. Era um compromisso inabalável com a liberdade e a fé. A história de Zípora é um testemunho de resiliência, coragem e adaptabilidade. Como uma mulher de Midian, ela enfrentou muitos desafios culturais e sociais ao se unir a Moisés, um homem que carregava consigo uma missão divina. Ser esposa de Moisés significava viver entre dois mundos, o de sua linhagem e cultura midianita, e o do povo hebreu, cujas tradições e valores eram distintos dos seus. Zípora, no entanto, manteve-se firme, adaptando-se a essas diferenças e mostrando um profundo compromisso com a missão de seu marido. Ela compreendia que seu papel era mais do que simplesmente apoiar Moisés. Ela também era parte vital de sua jornada. Para Zípora, a vida no deserto não era nova, mas os desafios que acompanhavam a liderança de Moisés exigiam dela uma força constante. Ao lado de seu marido, ela enfrentava o preconceito de alguns israelitas, como Miriam e Arão, e ao mesmo tempo cuidava de sua família em um ambiente difícil e imprevisível. Zípora mostrava, em cada gesto e em cada decisão, uma capacidade de superação que inspirava aqueles ao seu redor. Sua força era um pilar para Moisés, e sua dedicação era um lembrete de que a fé e a determinação podem vencer qualquer barreira. O episódio em que Zípora realiza a circuncisão de seu filho para salvar Moisés é um dos exemplos mais marcantes de sua coragem e lealdade. Em um momento crítico, ela não hesitou em agir, demonstrando sua compreensão das tradições hebraicas e sua disposição para fazer o necessário em prol da segurança de sua família e do cumprimento da missão divina de Moisés. Esse ato corajoso não foi apenas uma expressão de obediência, mas também uma prova de sua resiliência e capacidade de enfrentar o desconhecido com determinação. Zípora sabia que sua força e coragem eram fundamentais para o sucesso de Moisés e para o bem de sua família. Como uma mulher estrangeira entre os israelitas, Zípora enfrentava olhares e julgamentos, mas jamais permitiu que isso a abalasse. Ela compreendia que sua união com Moisés era parte de um propósito maior e estava disposta a carregar os desafios que essa escolha trazia. Para Zípora, cada dificuldade era uma oportunidade de fortalecer sua fé e seu compromisso com a missão de Moisés. Ela permanecia fiel às suas raízes e, ao mesmo tempo, encontrava maneiras de integrar-se ao povo hebreu, representando um exemplo de inclusão e aceitação das diferenças. Zípora, em meio aos desafios e às adversidades, permaneceu firme ao lado de Moisés, servindo como um exemplo de força feminina e de fé inabalável.
Sua resiliência era uma inspiração para todos que a observavam e um lembrete para Moisés de que ele não estava sozinho em sua missão. Através de sua coragem silenciosa, Zípora moldava a história de Israel, provando que por trás de um grande líder, muitas vezes existe alguém com uma força igualmente impressionante. Zípora mostrou que, mesmo nas sombras, seu papel era essencial para o êxito da missão e para o futuro de seu povo. As tensões internas no povo de Israel se manifestaram com força quando Moisés escolheu Zípora, uma mulher de outra cultura, como sua esposa. Miriam e Arão, membros de sua própria família e líderes respeitados entre o povo, expressaram suas objeções, mostrando uma resistência ao que Zípora representava. Ela era uma estrangeira, uma mulher de Midian, e sua presença no acampamento israelita revelava uma diversidade que alguns ainda não estavam prontos para aceitar. Esse conflito era mais do que um desentendimento familiar. Refletia as dificuldades que o povo de Israel enfrentava para aceitar a inclusão e a união em sua diversidade. Para Moisés, essa situação era um desafio delicado. Ele sabia que sua liderança era observada e que cada uma de suas decisões influenciava diretamente a coesão do povo. Em sua posição, ele não podia ignorar as objeções de Miriam e Arão, mas também não podia deixar que o preconceito enfraquecesse a missão. Moisés compreendia que a diversidade era parte da força de Israel e que, para prosperarem como uma nação unida, precisavam superar essas barreiras culturais. Sua união com Zípora era uma prova viva de que a aceitação mútua podia enriquecer a comunidade, desde que estivessem dispostos a compreender e respeitar as diferenças. A resposta de Deus ao intervir e punir Miriam com lepra foi um alerta poderoso sobre o valor da inclusão e do respeito na comunidade de Israel. Essa punição temporária, que exigiu que Miriam ficasse fora do acampamento até se purificar, serviu para mostrar ao povo que o preconceito e a exclusão não tinham lugar na missão divina. Deus, ao defender Moisés e sua escolha por Zípora, reforçou que a liderança de Israel deveria estar enraizada na aceitação e no respeito por aqueles que eram diferentes. Essa lição foi um marco na jornada de Israel, lembrando a todos que a unidade era mais importante do que as divisões culturais. Para o povo de Israel, esse episódio foi uma oportunidade de refletir sobre o papel da diversidade em sua comunidade. Eles estavam aprendendo que a missão de Deus exigia deles mais do que obediência. Exigia uma disposição para acolher e aceitar. A presença de Zípora, com sua coragem e resiliência, era uma lembrança constante de que cada pessoa, independentemente de sua origem, poderia contribuir para a missão coletiva. Israel, para cumprir sua promessa como nação escolhida, precisaria abraçar a diversidade em todas as suas formas, e essa lição foi essencial para o desenvolvimento de sua identidade como povo de Deus. Essa experiência fortaleceu Moisés, ensinando-lhe que a verdadeira liderança envolve desafiar o preconceito e incentivar a unidade em meio às diferenças. Ele sabia que seu exemplo com Zípora seria um legado para as gerações futuras, um lembrete de que a aceitação da diversidade não enfraquece uma nação, mas a torna mais forte e mais rica. Moisés, Miriam, Arão e o povo de Israel compreenderam que a unidade que Deus desejava para eles exigia uma mentalidade aberta e um coração disposto a acolher. Assim, a missão de Israel continuava, agora com uma compreensão mais profunda do que significava ser uma comunidade unida na fé e na diversidade. Para Moisés, a união familiar era um pilar fundamental que o fortalecia em sua missão. Em meio aos desafios de liderar uma nação pelo deserto,
Moisés encontrou na presença de Zípora e dos filhos um apoio emocional que renovava sua força. A presença de sua família lembrava-o das razões mais íntimas de sua luta pela liberdade de Israel. Ele não liderava apenas um povo, ele conduzia também seus próprios entes queridos para uma vida melhor e digna. Essa conexão familiar oferecia a Moisés um ponto de apoio e lhe dava forças para enfrentar as adversidades com fé e perseverança. Zípora e os filhos de Moisés não estavam simplesmente acompanhando a jornada. Eles representavam a continuidade da missão e a promessa de um futuro para Israel. Para Moisés, saber que sua família estava ao seu lado o motivava a ser um líder melhor, alguém que poderia servir como exemplo para seu próprio povo. A união familiar era uma demonstração de que, mesmo em meio à incerteza do deserto, o amor e o apoio mútuo poderiam sustentar uma nação. Moisés sabia que, se sua família se mantinha forte, ele poderia transmitir essa mesma força ao povo. A relação entre Moisés e Zípora era, em muitos sentidos, um reflexo do ideal de unidade e apoio que ele desejava para todo o povo de Israel. A coragem de Zípora, sua resiliência e compreensão eram uma fonte constante de inspiração para Moisés. Ela era a prova de que, ao lado de uma parceira leal e de uma família unida, era possível enfrentar até mesmo os desafios mais difíceis. Em cada momento ao lado de sua esposa e filhos, Moisés encontrava um lembrete de que a verdadeira liderança começa em casa, com aqueles que nos amam e acreditam em nosso propósito. Para o povo de Israel, a família de Moisés também era um símbolo de esperança e estabilidade. Ver seu líder cuidando de sua esposa e filhos e mantendo esses laços de união e amor era um modelo que inspirava o próprio povo a valorizar suas famílias, mesmo em tempos difíceis. A caminhada pelo deserto era árdua, mas a visão de uma família unida dava a todos um motivo para acreditar que, com apoio mútuo, conseguiriam alcançar a terra prometida. Moisés, através do exemplo de sua própria família, mostrava a Israel que a união era o segredo para resistir aos desafios. Ao final, a união familiar de Moisés tornava-se uma metáfora para a união que ele desejava ver em Israel. Em seu coração, ele sabia que cada ato de amor e cada momento de apoio compartilhado com Zípora e os filhos fortalecia não só a si mesmo, mas também a missão coletiva. A família de Moisés era a base de tudo, uma lembrança viva de que, mesmo em tempos de desespero e dificuldade, o amor e a união podem iluminar o caminho. Moisés entendia que essa unidade era a chave para o futuro de Israel e, com esse exemplo, liderava o povo com uma força renovada e uma fé inabalável. Ao seguir a jornada de Zípora, percebemos que sua vida não foi apenas um apoio para Moisés. Ela é um exemplo eterno de força, fé e resiliência. Como mulher, esposa e mãe, Zípora enfrentou o deserto e o preconceito, defendendo sua família com a coragem que somente quem conhece o poder de uma missão maior possui. Sua história nos lembra que, em momentos de desafio, é nossa fé que nos sustenta e que, mesmo nas sombras, nossas ações podem iluminar o caminho para muitos. Agora, convido você a unir seu coração em uma oração poderosa, buscando a mesma força e sabedoria que guiaram Zípora e Moisés. Que essa oração seja um momento de renovação e fé, uma ponte para as bênçãos que Deus reserva para a sua vida. Senhor, assim como conduziu Zípora e Moisés, guia também meus passos. Dá-me a força e a coragem para enfrentar os desertos da minha vida, assim como Zípora enfrentou os dela. Que eu seja um pilar de fé e de resiliência para aqueles ao meu redor, refletindo o teu amor e a tua bondade. Que minha vida, assim como a dela, seja um testemunho da tua graça e do teu poder. Em nome de Jesus, amém.
Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos que edificam e inspiram. Que a história de Zípora seja apenas o início de uma jornada de fé cada vez mais profunda para todos nós.